Eu não creio que eu vi nada disso. Mas calma, vamos resolver. Eu acho que a gente vai conseguir salvar. Eu levantei por 6 horas. Mas tu viu que eu coloquei lá? Uau! Você colocou, não? É verdade, ele colocou. Falei, hoje eu vou fazer o dia, assim, certinho, vou levantar cedo, chegar no horário, tô empenhado no trabalho, vou lá calma, esse imprevisto sempre acontece, sempre. Eu vou ver esse detalhe. Eu preciso ser menos uma coisa. Entendeu, né? Ó, quando... Eu não sei se o pai está em casa, se o pai saberia mais especificamente, mas lá embaixo na cozinha tem, ali atrás onde costura algumas coisas, numa gaveta, e você consegue trazer. Ai, lindo! Consegue trazer pra mim, ou eu posso ir buscar também 2 minutos. Eu posso buscar. É que eu tô às 2 ruas. É muito perto. É pertinho, é bem perto. Você traz? Eu vou te mandar um endereço. Tá bom, eu te mando. E aí eu te espero aqui enquanto a gente vai preparando as coisas. Eu me auto-sabotando, né? Como sempre. Ai, que ódio, mano. Não, sempre dá certo. Sempre. No fim dá certo. Mas não, o ícone. É que ontem eu sempre o Diego, eu vou dormir porque amanhã eu faço tudo certinho, não sei o que. Escrevi o que eu precisava, eu tava assim, deitado tranquilo. Mas sempre acontece, né? Dica 1 de sobrevivência no trabalho com imagem. Vai ter imprevisto. Deixa eu só... Agora, tá vendo? Aí eu tinha que já tô lá com uma cortina, gente. Isso aqui, ó. Praticidade. Seja criativo. Poxa. Bom, de preparação para trabalho, direção artística. Bota bastante na perna. E lá vamos nós. Arte, querido, arte. Arte. É isso aí, gente. Isso. Entregando muito com pouco. Tá vendo? Desafios, mas dá tudo certo. Eu tava falando isso pro dia antes de sair de casa. Que às vezes a gente... Ou você se contenta com o que você tá fazendo, ou você se esforça pra tentar fazer um pouquinho diferente a cada vez que você faz, sabe? Eu tô tentando fazer isso como trabalho, porque assim, a gente tem que fazer toda semana, poxa. Então, juntar uma ocasião especial com uma mensagem especial, que eu acho muito importante. Então, espero que vocês entendam e gostem do resultado. Agora eu vou contar pra vocês uma história, mas daqui a pouquinho, que a gente tem uns cortes pra fazer aqui. E a hora que chegar em casa quietinho, confortável, eu desabafo com vocês algumas coisas pra gente ter esse aconchego no coração e eu também poder compartilhar com vocês uma coisa que eu agora me sinto pronto pra poder falar. Até já. Voltei pra falar com vocês. Eu tava aqui pensando antes de começar que às vezes a gente tenta fazer roteiro para as coisas que vocês já viram que não funcionam, né? Não sei se eu vou colocar antes ou depois isso na edição, mas pra mim é bem específico fazer esse vídeo hoje. Não do nada, mas foi uma sequência de coisas que aconteceram
que me deixaram inspirado e com coragem para poder compartilhar isso aqui na internet depois de tantos anos, né? Eu já devo ter comentado alguma coisinha muito breve, mas eu realmente não abracei essa mensagem como ela pode ser feita para todas as pessoas que acompanham ou para quem ela possa servir, né? Esse ano, em 2024, completaram 5 anos que eu, Marcos Vinícius, vivo com HIV. Eu recebi meu diagnóstico em 14 de setembro de 2019, foi isso. Na época eu ainda estava na faculdade, era mais novo, óbvio, do que hoje. Hoje eu tenho 27 anos, né? Então na ocasião eu tinha 22 anos. Uma criança, né? 22 anos, o que você tá pegando da vida? Ontem, que foi dia 29 de outubro, hoje é dia 30, tudo em cima da hora, né? Mas algumas coisas são meio no improviso, mas o improviso é profissional, né? Você vê que tem toda uma preparação para fazer a coisa. Mas ontem eu fiz um trabalho com a ONG Impact. A gente fez várias fotos aqui no Rio de Janeiro, em vários pontos da cidade. Alguns pontos eu já conhecia, já estava acostumado a trabalhar ali. Mas ontem, especificamente, eu tive a chance de conversar com pessoas que abraçam o nosso movimento com muita força, sem medo e sem vergonha daquilo que é nosso e da nossa mensagem a passar. Não sei se faz sentido. E mais uma vez, eu não consigo seguir um roteiro para falar sobre isso, mas um dos assuntos que a gente tratou bastante ontem foi a questão desse empoderamento que você pode ter a partir de uma mudança de visão uma mudança de visão científica sobre um assunto, né? Sobre o HIV. Estando com pessoas mais experientes, estando com pessoas que são ativistas realmente. Eu não me considero, tipo assim, ativista de alguns assuntos. Eu defendo algumas pautas, mas ainda não mergulhei nisso com força porque eu me sentia com medo, não pronto ou com vergonha. Mas, voltando a essa história do roteiro, a nossa vida, mesmo quando a gente tenta estabelecer um roteiro, esse roteiro não acontece. E é cheio de surpresas. Algumas surpresas nos pegam de um jeito mais feliz e outras nos pegam de um jeito mais difícil. E é assim o tempo todo. Eu entendo que possa ser muito difícil receber um diagnóstico de HIV, mesmo com todas as informações que a gente tem hoje, mesmo com tudo que é compartilhado, ainda não é o suficiente. E eu falar sobre isso aqui agora é puramente um ponto de vista, né? Porque a minha experiência, ela, apesar de ter um senso coletivo, o mesmo assunto, ela parte de onde eu estou, né? De onde eu estou inserido, do meu contexto, do contexto que isso aconteceu comigo. E existem milhares de possibilidades, milhares de possibilidades e variantes disso, sabe? Para cada um que está ouvindo aqui. Eu não sei qual que é o seu ponto de partida nessa história. Eu não sei qual é o seu contexto. Mas eu quero dizer para você que se você abraçar o caminho correto em relação a isso, que é se cuidar, tá tudo certo. Tá tudo bem. E vai ficar tudo bem. O baque emocional de descobrir o HIV com 22 anos me pegou demais. Mesmo que eu fosse um cara já instruído, de certa forma, tinha informação. Algumas pessoas já tinham me confidenciado essa informação e eu pensei que a minha cabeça fosse tranquila em relação a esse assunto. Mas quando aconteceu comigo, lá em 2019, eu vi que na verdade, às vezes, quando acontece com o outro, é diferente de quando acontece com você. O impacto que você sente em relação a esse assunto. E a gente, às vezes, imagina que não vai acontecer conosco certas situações, mas elas podem acontecer. E não necessariamente isso é uma coisa ruim. Existe um estigma sobre o assunto, tanto HIV ou
AIDS, a doença evoluída, HIV, o vírus, AIDS é a doença, existe essa diferença, tá? A gente toma uma medicação justamente para não progredir para a doença, e essa doença possível a partir desse vírus não neutralizado já causou muito pânico nas pessoas em momentos passados não tão distantes. Não estou aqui para discutir se a gente vai encontrar uma cura ou não, mas o alarde que isso gerou em cima de nós e da nossa comunidade, eu falo enquanto gay e sei que isso afeta diversas pessoas da nossa comunidade e outras pessoas também, que não gostam de falar sobre o assunto e não gostam nem de falar sobre sexo, por exemplo, e é algo que nós adultos precisamos conversar sobre, porque gera toda essa bolha de angústia de pensar que esse é um assunto a ser reprimido, né? Que é uma conversa impossível de se ter. Na internet é fácil, às vezes, pontuar algumas coisas, mas quando a gente sente elas, é mais difícil. É mais difícil. De verdade. Descobrir isso no início foi muito difícil emocionalmente. Gerenciar tudo. Naquele dia foi... acho que hoje eu não vou conseguir lembrar com essa intensidade para contar para vocês, mas foi um choque mental muito forte. Mas eu tive muito apoio também para poder passar por esse processo. E quando você está do lado de cá, convivendo com o HIV e se cuidando, estando indetectável, eu estou indetectável há 5 anos, inclusive, um mês após o início do meu tratamento, porque eu descobri, já comecei o tratamento, um mês depois já estava indetectável, e desde então minha carga viral está indetectável. Isso me fez voltar mais os olhos ao cuidado da minha saúde, o meu cuidado, e entender mais sobre as minhas demandas de saúde. Acho que quando a gente é jovem, a gente é bastante inconsequente com certos assuntos, e não só os assuntos sexuais, os cuidados de saúde que a gente precisa ter num todo na nossa vida. É um conjunto, não adianta você cuidar de um lado e não cuidar do outro. Esse equilíbrio entre as coisas. Isso me fez caminhar para cá, mas também me fez ver que a gente ainda tem muito a desenvolver. Muito a desenvolver. De verdade. Sério. Mesmo. Enquanto sociedade, enquanto a forma com que o nosso coletivo lida com esse assunto. Eu sei que eu briso bastante na conversa, eu junto uma coisa na outra, pra mim é um pouco estranho falar sobre esse assunto pra frente de uma câmera, mas eu fiquei muito inspirado ontem e hoje fazer esse ensaio no Halloween eu queria que tivesse mais sentido do que apenas fazer as fotos, né? Que esse susto para essa data específica mostre pra gente uma outra faceta de um medo que a gente tem em relação a algum assunto. Tem a brincadeira do ensaio fotográfico? Tem, com certeza, né? Para isso que a gente usa a arte para se comunicar. Me diverti demais, os meninos são sensacionais e eu gostei muito do que a gente fez ali, estou muito animado. Mas a mensagem para isso é sobre esse susto não susto para vocês, desde que a gente faça as escolhas certas. Para você que recebeu esse diagnóstico agora, não conversou com ninguém, ou para você também que não recebeu o diagnóstico, mas às vezes tem essa assombração com o assunto, eu te digo, as coisas mudaram, ok? Mudaram. Busque um profissional para cuidar da sua saúde, cuide de você, faça os seus exames, não tenha medo, não tenha medo. Vergonha é a gente fechar os nossos olhos para algo que existe e tem como ser cuidado e tratado por conta dos nossos próprios preconceitos e receios. Não deixe as pessoas tentarem te convencer de que a nossa medicina não está pronta para cuidar de tais assuntos, porque estamos avançando muito. Nós temos feito muitas conquistas, mas ainda tem muito a caminhar. Eu acho que no meu ponto, assim, do que eu mais senti foi esse lado emocional. Porque clinicamente eu não tive nenhum problema. Eu só descobri e comecei a tomar um remédio. Eu tomo um remédio diariamente. E assim, eu não... sabe? A batalha aconteceu realmente dentro da minha cabeça. Dentro de tantas situações. Eu fui casado por
4 anos, casado, né? Morava junto e nós tínhamos um relacionamento sólido discordante. Conheci centenas de pessoas e tive a chance de, depois disso, bem depois, começar uma carreira no audiovisual mais 18, né? Isso me fez entrar em contato com essa profissionalização envolvendo o assunto sexo e me colocou a minha cabeça para perceber as situações de uma forma mais ampla sobre o assunto. Mais uma vez, é uma questão de ponto de vista. Eu acredito que você tem os seus e depende muito do contexto que a gente está inserido. Mas o contexto que eu estou inserido hoje não é o contexto que eu estava quando eu tive o diagnóstico. Então, é legal pensar sobre isso, porque naquela ocasião eu pensei que a minha vida tinha acabado, e de verdade, assim. Mas depois de todo esse caminho que eu venho trilhando até aqui, nos 27 anos, e com tanta coisa incrível acontecendo, apesar de tantos desafios, eu posso garantir pra você que se você se cuidar, se você se amar, se você tiver esse gesto de carinho por você em relação a esse assunto, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só não fuja daquilo que é necessário e a gente sabe que é, porque é uma consequência pra gente, com diagnóstico positivo ou não. Isso independe. Isso não faz jus de caráter ou etc. Nós adultos precisamos falar sobre sexo e sobre comportamento sexual dos nossos, né? Entender o nosso comportamento sexual é muito importante, e conversar sobre todos os métodos de prevenção e todos os métodos de cuidado. Então, espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma, mesmo que simples, porque eu não vou entrar em detalhes dramáticos de como foi o processo, mas de entender que existe um caminho mais leve, saudável e compreensivo sobre tudo que você possa estar passando ou que um dia você possa passar. Isso pode acontecer com qualquer um. Não é um castigo, não é nada assim do tipo, mas está aí, existe. A natureza é assim, a natureza decide o que vai existir nela ou não, e cabe a nós aprendermos a viver com isso e viver num mundo em que a natureza decide sobre as coisas e não a gente, certo? Não se puna, não se julgue. Feliz Halloween pra vocês. Se cuidem, por favor. E saibam que, por mais que hoje possa estar sendo difícil lidar ou entender isso, quando você se abraça e você se escolhe, tem sempre algo melhor te esperando lá na frente. O tempo vai passar de qualquer forma, e eu gostaria muito de ouvir e saber que vocês também acreditam em dias melhores, em dias mais leves, em dias mais respeitosos, em dias de mais consciência das pessoas sobre este assunto em específico. Tá bem? Fiquem bem. Um bom descanso. Pra mim aqui agora à noite eu tô assim, cansadão de verdade. Tinha pensado em outros detalhes sobre essa história pra vocês, mas eu acho que por enquanto é o suficiente. A gente vai ter tempo pra entrar nesse assunto mais pra frente. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Dá uma olhadinha nas fotos do Instagram e um pouquinho nessas cenas do BTS. E não esqueça de deixar um comentário e se inscrever no canal. Já fazia tempo que eu não postava, né? Mas eu demoro, mas apareço.